na vida da irmã Neide, que ela seja mesmo esse canal transparente do teu fluir. E nós estamos abertos para ouvir a voz do teu Espírito. A tua palavra que é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de dois gumes, é martelo que esmiuça a penha, é água, é pão, Senhor, é milagre. A tua palavra, Senhor, é vida. Que a tua palavra, Senhor, seja mesmo ministrada, Senhor, no poder do teu Espírito, Senhor. Que a tua filha seja canal do Senhor para falar aos nossos corações. A tua igreja seja edificada. As vidas sejam tocadas, Senhor, convencidas por esta palavra. Colocamos toda a mente cativa em obediência à tua palavra, Senhor. E teu Espírito na plena liberdade. E a ti toda a glória. Nós invocamos o poder do sangue de Jesus sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, todo o povo de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 4, do verso 31 a seguir. Amém? Tem pelo título A Ceifa e os Ceifeiros. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheces. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Amém? Essa semana nós estávamos lendo o Evangelho de João. E toda vez quando nós fazemos a leitura, aí as pastoras, a pastora Cláudia, a pastora Ivonete, elas sempre falam: alguém tem alguma coisa a falar sobre sobre a leitura que foi feita, qual o versículo que mais tocou, para que possamos assim meditar e todos aprendermos com o Senhor. E eu fiquei olhando, esse versículo veio ao meu coração: a minha comida, Jesus falando, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Aí eu fiquei, e a pastora Ivonete perguntando: alguém tem que falar mais alguma coisa? E eu sem conseguir falar, mas esse versículo me chamou bastante atenção, porque o Senhor Jesus, ele falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E isso me chamou bastante atenção, porque eu fiquei me perguntando: Senhor, como assim poderemos fazer a tua obra? Como poderemos fazer o que é do teu agrado? Sabemos que a seara é grande, realmente,
E o Senhor, Ele pede para que nós venhamos orar para que o Senhor envie os ceifeiros. Todos nós sabemos que o agricultor, ele planta a semente e não é de imediato que o fruto brota, né? Primeiro vem o tempo da espera. Tem que aguar, tem ali que limpar o plantio para que venha dar o fruto. E eu fiquei analisando essa palavra. Aí eu pedi ao Senhor para que Ele fizesse revelação naquilo que eu poderia passar. Eu não. O Espírito Santo de Deus fala através de mim, através dessa palavra, desse versículo, que o Senhor diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No versículo 27 do capítulo 6, ele está falando assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. E disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra é crer naquele que Deus o enviou, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que veio para dar salvação à humanidade, aquele que veio para dar vista ao cego, aquele que veio para alimentar o faminto, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar os famintos. E eu fiquei. A obra é crer em Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É crer em Jesus Cristo, é crer no Filho de Deus, é crer no Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, é crer que o Messias veio, é crer que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. E Jesus também, ele disse que ele iria para o Pai, mas que nós faríamos obras maiores. E qual foi a obra que Jesus fez enquanto passou aqui na terra? Jesus, ele veio trazer o quê? Trazer a palavra de Deus. Jesus trouxe a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele veio trazer o reino de Deus até os homens. Jesus veio trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram foram dados feitos filhos de Deus, o qual não nasceu da carne e nem do sangue, mas do Espírito. Estamos vivendo tempos difíceis. Ano muito difícil que passamos. Sabemos que todos passamos por lutas, por provações, por problemas, por dificuldades, por situações que às vezes deixam a gente até abatido, entristecido. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e vemos homens que deixaram tudo
tudo por amor ao Evangelho, se entregaram de corpo e alma pela palavra de Deus, para viver o Evangelho genuíno, para viver Jesus, como o apóstolo Paulo. Paulo, quem era Paulo? Paulo era um fariseu, um perseguidor da igreja. Todos aqueles que falavam de Jesus Cristo, Paulo perseguia, levava preso, era encarcerado, e faziam até alguns blasfemar contra o Senhor. Por quê? Porque Saulo de Tarso, ele não tinha a revelação de quem era o Cristo. Ele não tinha ainda aquela revelação de que Jesus Cristo era o Messias, que tanto Israel esperava. Mas foi preciso o quê? Ele pediu uma carta para Damasco. E indo para Damasco, veio de repente uma luz resplandecente. Uma luz tão forte que ele e os que estavam com ele não aguentaram e caíram ao chão, porque aquela luz era muito clara, era muito, muito, muito forte, que os seus olhos não suportaram. E ele caiu ao chão, cego. E de repente veio aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, o verbo encarnado. Eu que vim para dar vida aos homens. Porque tu, Paulo, me persegues? Porque tu, Saulo, porque tu me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E imediatamente Saulo de Tarso caiu de joelho e começou a adorar o Senhor. E foi levado pelos seus, que ia também ali com ele, para uma cidade. E junto lá, Deus falou com Ananias que Saulo de Tarso estava naquele lugar e que Ananias fosse para dar visão a Saulo. Por quê? Porque Saulo estava cego. Estava cego, mas a cegueira de Saulo, que ainda não tinha sido chamado de Paulo, era uma cegueira espiritual, porque ele lia, ele tinha acesso às escrituras, porque ele era fariseu, e fariseu, ele tinha acesso à palavra, às escrituras, e ele sempre lia as escrituras, ele tinha entendimento, ele sabia que o profeta Isaías tinha profetizado: eis que uma virgem dará um filho, e seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mas Saulo, ele não teve aquele entendimento. E mais adiante o profeta disse: eis que um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Mas os olhos de Saulo estavam fechados, estava como cego. E aquelas escamas que veio a Saulo de Tarso, quando aquela claridade veio aos olhos de Tarso, que seus olhos não aguentaram, naquele resplendor, uma luz tão brilhante que seus olhos não aguentaram e ficaram como escamas, e que ele foi levado até Ananias, e chegando lá, Ananias, que era um servo do Senhor Jesus, e Deus falou a Ananias que ele fosse até onde Saulo estava, para orar por ele e dar a vista novamente a Saulo. E Saulo e Ananias, como servo obediente, foi até o Senhor, foi até Saulo de Tarso. Chegou lá e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que te dê de novo a visão, para que você restaure de novo a sua visão. E
aquelas escamas caíram dos olhos de Saulo de Tarso. E Saulo conseguiu enxergar Jesus Cristo. Conseguiu ver o Filho de Deus, o Messias tão esperado. E sabe o que aconteceu, queridos? A Bíblia diz que Saulo não duvidou. Saulo deixou os seus títulos, deixou de ser fariseu, deixou sua riqueza, deixou tudo aquilo para servir ao Senhor. De perseguidor passou a ser perseguido. Tudo por amor ao Evangelho, tudo para cumprir a obra do Senhor, tudo para cumprir o que o Senhor tinha falado para ele. E a Bíblia diz que Paulo sofreu naufrágio, foi açoitado, foi apedrejado, tudo por amor ao Evangelho. Sabe por quê, querido? Porque a comida de Paulo era fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade daquele que é o dono de todas as coisas, da terra, do céu e de tudo que nele há. Paulo passou a ser um discípulo do Senhor, um apóstolo que escreveu todas as cartas, todas não, mas a maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu para que essa carta chegasse até nós, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, do Filho de Deus, aquele que veio, que suportou todas as suas dores ali na cruz do Calvário, que sofreu todas as humilhações, que sofreu a rejeição do seu povo. Jesus, ele veio com o propósito de unir novamente o homem até Deus. O homem estava completamente separado de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O homem deixou o pecado entrar no seu coração. O homem deixou o pecado dominar sua vida. E a Bíblia diz que era necessário um justo morrer pela humanidade, para que a humanidade não perecesse. Por isso que João, ele escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. E quanta gente está aí se perdendo, quantos jovens estão separados de Deus, quanta gente perdendo a vida, sem ter esse conhecimento, sem ter esta revelação. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. E eu ficava me perguntando, logo quando eu me converti, eu não entendia o que Paulo queria dizer. Porque Paulo, depois que ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, que não era uma religião que salvava, mas sim Jesus Cristo, que ele deixou de ser fariseu, que fariseu, para quem não sabe, era uma religião, uma seita do judaísmo em Israel. Então era uma lei uma lei muito severa. Eles analisavam muito o Antigo Testamento, que era o Reis, Juízes, os livros Pentateuco, era Êxodo,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles liam bastante, mas só que eles ainda não, os profetas, só que eles ainda precisavam abrir os olhos para a verdade. E eles esperavam Jesus como o quê? Como o rei Davi, que viria para libertar Israel do Império Romano. Mas Jesus Cristo veio como um filho de um carpinteiro. Veio com uma família humilde, simples, uma família pobre. E muitos pensavam que Jesus viria como um rei Davi, como um rei, para libertar. Mas Jesus Cristo não veio libertar o homem de outros homens, não, da escravidão. Mas Jesus Cristo, ele veio para libertar o homem, foi do pecado. O homem precisava ser liberto do seu pecado, dos seus pecados, dos seus desejos, dos seus delitos, de tudo aquilo que afastava o homem de Deus. E Jesus Cristo, ele veio para a salvação da humanidade. E Saulo ainda estava com os olhos fechados. E depois que os olhos de Paulo foram abertos, Paulo vivia mais preso do que solto. Foi um dos apóstolos que mais sofreu. Porque Paulo, ele sofreu muito. Ele foi muito açoitado. Ele passou por naufrágio. E o que eu acho interessante de Paulo, que mesmo ele preso, ele ainda escrevia para os irmãos, consolando os irmãos, encorajando os irmãos, para que os irmãos não desistissem, para que os irmãos crescem no Evangelho, para que os irmãos não viessem se contaminar com pessoas, com outros ensinamentos, que não fosse aquele que ele já tinha falado, o que Jesus Cristo já tinha pregado. E ele dizia, eu vou ler aqui, em Romanos capítulo 8, para os irmãos entenderem melhor. O cântico de vitória. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu ficava me perguntando, que no 37 ele dizia, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Sabe por que Paulo ele disse que nós somos mais que vencedores? Porque Paulo foi açoitado, foi apedrejado. Paulo ficou num cárcere interior, amarrado, seu corpo todo sanguentado, mesmo assim dava louvores ao Senhor. E ele mesmo preso, açoitado, ele dizia, sou mais que vencedor. Sabe por quê? Porque aquele sofrimento todo que Paulo passou,
sendo açoitado por amor do Evangelho, sendo apedrejado por amor do Evangelho. Tudo isso, querido, todo esse sofrimento que Paulo passou, mas nada conseguiu tirar o amor que ele sentia por Deus através de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo fez com que Paulo fosse mais que vencedor. Por quê? Porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Nós passamos por um ano difícil, mas estamos aqui, alegre, louvando ao Senhor, glorificando. Por quê? Porque somos mais que vencedores. Ser vencedor não é você ter um bom trabalho, você ganha muito dinheiro, não é você ter uma boa casa, não é você ter um belo carro. Para o mundo pode dizer, você é um vencedor porque você agora está com um bom emprego, você é um bom vencedor, você é vencedor porque você tem isso, você tem aquilo. Mas ser um vencedor é ver as lutas vindo e você ficar ali firme com Jesus, não retroceder, mas avançar, sabendo que aquele que está conosco é maior do que os problemas, é maior do que a dificuldade, é maior do que a tribulação, é maior do que tudo. Porque é Jesus Cristo que está conosco. E Paulo, ele dizia, em todas as coisas, irmãos, somos mais que vencedores, porque ele estava ali, ele estava fortalecendo o ânimo daquele que se encontrava desanimado, através dos problemas, das dificuldades que estava enfrentando, das perseguições. Aqui no Brasil, nós temos livre acesso de andar com nossa Bíblia, como a irmã Neildes, ela mesmo falou que nós temos livre acesso de ter várias Bíblias. Ela, por ser missionária, como ela fala sobre missões, então sabe muito o que se passa nos outros países, ela vê muito. E países do Oriente Médio, sabemos que é complicado uma pessoa se converter ao cristianismo. A perseguição é grande e não é pouco. Muitos são até mortos por causa do Evangelho. Eles não admitem que as pessoas de lá se convertam ao Evangelho. Se é na Índia, é o hinduísmo, não é isso? Que é o hindu que predomina. Se é nos outros países, Afeganistão, né? É o Islã, né? Então, quer dizer, eles não aceitam que fale de Jesus Cristo. Eles não aceitam que as pessoas se convertam ao Evangelho. Então, a igreja lá, a gente, quando olha para a Bíblia, acha que ficou só no passado, a igreja perseguida, né? Mas tem países aí que para você falar de Jesus é difícil, é complicado, porque você pode até morrer, mas muito morre sem negar a Jesus. Muitos morrem sem negar Jesus. A mídia, quando quer apresentar, apresenta vários fatos, várias coisas, né? Mas sobre esses assuntos não mostra. Não mostra. Quantas pessoas nos outros países são mortas por amor do Evangelho, mas não desiste. Mas não desiste da comida que é fazer a vontade do Pai. Que essa comida permaneça em nossas vidas. Fazer a vontade do Pai, que a gente nunca venha desistir de caminhar, de servir ao Senhor.
nunca venha querer retroceder, mas avançar, porque nós sabemos que os dias são maus. Os dias são maus e cada dia parece que fica pior. E a nossa esperança está em Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela que nos fortalece, ela é o alimento vivo que veio do céu. Esta palavra é a palavra de Deus. Quando nós estamos fracos, nós olhamos, Deus nos fortalece. Esta palavra que quando estamos desanimados, nós vamos para uma leitura da Bíblia, o Senhor fala conosco e aquilo traz ânimo, traz alegria, traz refrigério para a nossa alma. Eu gosto de ler muito também o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é conosco, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. O Senhor está conosco, Ele que nos guia por pastos verdejantes, Ele refrigera a nossa alma. Ele que nos abençoa e que nos livra e que nos protege. Prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Unja a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Que nós possamos habitar na casa do Senhor todos os dias. Vim para a casa do Senhor com alegria, porque nós vamos ouvir Deus falar. Para quem não conhece a palavra de Deus, às vezes busca em coisas materiais, nas coisas mundanas, um preenchimento na alma, que há no homem um vazio que muitos querem preencher na cachaça, outros nas festas, em tudo que o mundo oferece, que não vou citar, em tudo aquilo que o mundo oferece, que não vai de acordo com a palavra de Deus, porque querem preencher o vazio, que só é preenchido pelo próprio Deus. Deus, Ele fala, não no Evangelho de João, mas agora na carta que João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, mas vem do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Para você que veio pela primeira vez aqui nos ouvir a palavra de Deus, que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Senhor abençoe, porque o Senhor, se você veio aqui, é porque Deus tinha uma palavra para você. E Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece o seu andar, o seu levantar, o seu sentir, o seu pensar, o seu agir. Deus conhece. Antes que falte uma palavra, Deus já lhe conhece.
Então, que essa palavra possa permanecer no seu coração, que Deus continue abençoando, porque Deus só tem o melhor para os seus. Que Deus, Senhor, nos abençoe e que possamos, queridos, que a seara é grande, mas os ceifeiros precisamos orar, para que o Senhor envie mais ceifeiros. Amém? E que nossa comida seja em fazer a vontade do Pai. Amém? Pastora? Shalom, amados. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que estamos alegres. É por isso que estamos aqui perseverando, porque somos mais que vencedores. Né? Jesus, ele já foi à cruz do Calvário, já venceu a minha luta e a sua luta, a minha batalha e a sua batalha. Se você estiver em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Não há situação que você não possa vencer. Se você estiver em Cristo Jesus. Mas se Ele não estiver em você, nem em mim, não podemos vencer nada. Nenhuma situação. Por mínima que seja. Mas se Ele estiver em nós, somos mais que vencedor. Amém? Hoje é o nosso culto de rede, né, de mulheres, mas aberto para toda a igreja. Vocês homens não se sintam constrangidos. É aberto para toda a igreja, mas nós louvamos ao Senhor pela vida vou falar especialmente para as mulheres, né, e os homens, que no dia da rede deles, eles fiquem responsáveis. Louvamos ao Senhor, né? Nós, como fazemos parte dessa rede, né? Nós louvamos a Deus pela vida de você, mulher, que correu conosco durante esse ano 2021, que perseverou junto conosco, né? Nosso coração é grato ao Senhor. Não desista, persevere, que você alcançará a sua vitória. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Nesse novo ano, Deus irá fazer grandes coisas em nós e através de nós, né? Que nós possamos nos colocar à disposição. À disposição de quê? À disposição do reino, né? Decida viver para Jesus. A palavra de Deus diz que se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas Ele irá nos acrescentar. Se Ele não tem acrescentado na minha vida e na sua vida, é porque a nossa prioridade não tem sido o reino. Nessa viradinha de ano, né, a última semana do ano, né, nós possamos refletir o que tem sido mais importante para nós, o que tem sido mais importante para mim, o que tem sido mais importante para você, né? E que tenhamos oportunidade de mudar, fazer um ano diferente. Amém? Para que no final do próximo ano, 2022, esse lugar venha estar cheio. Mas já não queremos números, mas queremos que este reino de Deus, que alcançou a sua casa, que alcançou a minha casa, alcance outras famílias. Porque outras famílias estão perecendo por falta desse conhecimento, por falta dessa palavra que não tem oportunidade de ouvir. Que você como mulher, que você como homem, como jovem, como criança, decida testemunhar de Jesus. Quantas pessoas queriam ouvir essa palavra dessa noite? Que se Jesus estiver no seu barco, você pode vencer qualquer situação. Mas não tem oportunidade de ouvir. Por quê? Porque o evangelho do reino, ele não tem sido pregado. Nós temos ficado na nossa casa. Jesus já entrou na minha casa, então está tudo bem. E não é assim. Você foi alcançado para alcançar outros. Você foi salvo para salvar outros. Outras famílias precisam ouvir. O pouco que você acha que não sabe nada, né? Esse pouquinho que está dentro de você. Você pode ser canal de
Deus e levar a salvação e ver famílias libertas. E é isso que queremos. Nós não queremos número, mas queremos famílias libertas, família salva, saindo debaixo dessa escravidão de Satanás. Amém? E para isso acontecer, o reino precisa de mim e de você, da minha disposição e da sua disposição. Olha, eu não sei, pastor, eu não sei falar ainda, mas eu sei orar, então eu vou orar com a senhora. Entendeu? Então as pastoras estão precisando desse ombro amigo, né? Que possamos realmente nos unir e alcançar essa população, alcançar quem está ao nosso redor. Amém? O nosso culto de rede de mulheres já está estabelecido, será no dia 22 de janeiro. Nós iremos estar colocando, que são tantas coisas que acontecem que a gente acaba esquecendo. Iglesias vai fazer uma arte e a gente vai estar divulgando. Mas você que está aqui nessa noite é a nossa convidada, indispensável, certo? Conto com cada uma de vocês, mulheres. Deus abençoe, pastora. Glória a Deus, amada. É porque nós fizemos a rede de mulheres no sábado, né? Mas nesse último mês, né, do ano, aí a gente passou para o domingo. Mas no próximo, né? Então, no sábado que vai acontecer as redes. As redes de homens, a rede de jovens, a rede de mulheres, a rede de criança, no sábado, tá, querido? E vamos ter o nosso culto normal de celebração domingo. Todo mundo tem plena liberdade. Glória a Deus. Mas vamos aos avisos, né? Então nós só temos agora o nosso culto, né, do dia 31. Vamos receber o ano novo. Então você vai sair daqui e vai convidar os seus familiares, seus amigos, e vamos receber o ano novo com celebração, com gratidão diante do Senhor. Qual é o horário? Nós vamos receber o ano novo no pôr do sol. Tá? O ano inicia, ou seja, o dia inicia no pôr do sol. Então, 6 horas, às 18 horas, nós queremos estar começando. Então a igreja vai estar aqui que horas? 5h30. Os líderes, né, do louvor, de sessão, de receber. Então nós vamos estar aqui 5h30, né, aguardando os outros irmãos que vão chegar. Então 6 horas em ponto nós estamos aqui diante do Senhor, com o nosso coração rendido, né, para levantar nossas mãos e o nosso coração, né, em gratidão por mais, né, um ano que findou aí, recebendo com ações de graça e fé o ano novo. Então, às 18 horas estamos aqui. Então, faça o possível para não chegar atrasado, tá bom, querido? Nós vamos encerrar o culto. Quando? Praticamente às 8h30 a gente já está encerrando o nosso culto, tá? E vamos ter uma confraternização na nossa casa, aqui pertinho, temos aquela área ali. Então, aqueles irmãos que vão participar, a gente tem contato com a nossa irmã Andréia, e vamos estar lá. Quem não, já prepare logo a condução para chegar em casa, porque sabemos que é muito difícil de chegar, né? Mas umas 8h30 nós estamos terminando. Para vocês confraternizar com seus familiares, aquele que não recebeu ainda, não tiver a revelação, tá? E vão receber o ano à meia-noite. Mas, queridos, nós vamos estar aqui em prontidão, né? Nós queremos nos colocar de joelho mesmo diante do Senhor, recebendo em fé, recebendo em ações de graça, recebendo do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, praticamente é isso. E no dia
dia 2, pronto. No próximo domingo, que é o primeiro domingo, né, nós vamos estar aqui em consagração. Vamos começar o ano orando, buscando a face do Senhor. Que horas, pastor, essa consagração? No dia 2, no domingo. Nós vamos ter o culto à noite e vamos ter o culto 8 horas. Tá? 8 horas vamos estar aqui e vamos celebrar o Senhor, derramar o nosso coração diante do Senhor, consagrar nossas vidas diante do Senhor, e vamos também encerrar com a ceia, né? Então, os irmãos vão se prontificar em estar aqui no primeiro domingo do ano 2022, que é no dia 3, né? Dia 3. Dia 1º é sábado. Deixa eu corrigir. Então, domingo é dia 2. Então, nós vamos nos reunir pela manhã. Tá? Pela manhã. Acho que só. Vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Vamos cantar, né, Rosa? Vamos cantar um cântico de louvor, de gratidão, encerrando. E aí eu libero a bênção do Senhor.
vamos liberar a bênção sim. Mas a alegria da irmã Andréia, porque o Pablo está aqui, né? A alegria não só de André, mas da igreja, né? Hoje o Pablo não está na posição dele ali tocando, porque está sem o cabo, mas na próxima, né? Nosso irmão vai estar aqui sussurrando ao louvor e trazendo talvez a palavra, né? A palavra de ano. Vamos lá. Nós vamos liberar a bênção do Senhor. Sim, a pastora Cláudia também não está, porque ela está em propriar, né? No culto lá, novos irmãos, mas ela deixou a bênção sobre a vida dos irmãos. Um abraço, tá? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor realizou e realizará, Senhor, através da tua igreja, através do teu povo. Nós te louvamos, Pai, porque queremos sim, Pai, queremos comer esta comida todos os dias, fazer a tua obra, Senhor, permanecer, Senhor, na tua presença. Nós te glorificamos, Pai. Liberamos a bênção do Senhor na vida do teu povo e proclamamos que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.